queridos, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Sejam todos bem-vindos a mais uma aula de língua portuguesa. Eu sou a professora Lenilza Oliveira. Quero informá-los que nós já terminamos todo o livro didático, já fizemos também a correção de todo esse livro. Nós já terminamos todas as atividades do livro de atividades e fizemos algumas correções. Senhores, eu quero que os senhores se atentem que no momento em que estivermos presencial, eu vou fazer a correção do livro de vocês em mãos. Vou vistar e verificar se vocês fizeram as devidas correções, porque é muito importante para o aprimoramento do conhecimento e para a aquisição de nota, pois nos conteúdos avaliativos, nos quesitos avaliativos, o livro didático e o livro de atividades também estão incluídos. Vamos lá. Chegou o grande momento da recapitulação dos conteúdos avaliativos, ou seja, dos conteúdos que nós estudamos. Então, nós vamos focar na interpretação textual, no sujeito, predicado, adjuntos adverbiais, vocativo e aposto. Todos esses conteúdos irão cair nas nossas avaliações. Então, eu peço que os senhores tenham muito carinho e muita atenção para a nossa recapitulação, pois tudo que os senhores estão estudando de maneira online, os alunos de maneira presencial também estão. Então, senhores, vai cair todos esses conteúdos, irão cair todos esses conteúdos. Mas, como o próprio nome diz, é uma recapitulação bem tranquila, porque nós já estudamos várias vezes esses assuntos. Então, eu espero que os senhores aproveitem toda essa nossa aula, todas essas recapitulações que, se nós nos empenharmos, nós tiraremos quer dizer, eu e você, vamos nos beneficiar disso. Por quê? Porque eu irei alcançar o meu objetivo, que é que você assimile os conteúdos e você alcançará o seu, porque você terá aí uma nota esplêndida. Meus queridos, como a nossa primeira aula é sobre a interpretação de textos, eu quero mostrar para vocês por que é importante. Então, vamos lá. A habilidade de interpretar um texto, letra de canções, poesias, poemas, etc., permite que você amplie o seu domínio sobre a linguagem escrita e falada. Ou seja, você se torna mais eficiente para transmitir informações e captar o que recebe. Desse modo, a interpretação de texto favorece a assimilação de conteúdos e ideias, o desenvolvimento do pensamento crítico, a obtenção de maior conhecimento de mundo, a aquisição de vocabulário, a capacidade argumentativa. Ou seja, gente, se você sabe interpretar um texto, eu não estou falando só de textos de língua portuguesa, eu estou falando de textos de matemática, estou falando de história, geografia, filosofia. Por quê? Porque se você tiver essa habilidade, porque sim, é uma habilidade que você conquista com a prática. Você vai assimilar melhor os conteúdos e as ideias, vai desenvolver o seu pensamento crítico, porque a partir do momento que você tem esse pensamento crítico, você tem um posicionamento sobre as coisas. Não será qualquer pessoa que irá te influenciar. Por quê? Porque você vai saber do que estão falando, você vai saber se posicionar e argumentar sobre aquele assunto, seja ele qual for. A aquisição de vocabulário. Percebemos, isso eu estou falando do geral, que na realidade, quando uma pessoa gosta de ler e quando ela não gosta. Quando a pessoa gosta de ler, ela tem um vocabulário mais amplo. Quando ela fala, nós podemos perceber essa ampliação vocabular, ou seja, ela usa palavras de uma maneira mais formal, mesmo que quando esteja com os amigos ele use uma informalidade, mas você percebe
Eu até costumo dizer isso para os meus alunos, quando eu já estou com eles há mais tempo, que eu percebo quando eles leem um texto previamente. Por quê? Porque quando você está fazendo uma segunda leitura, já há um diferencial. Então, fica a dica. Quando eu pedir para vocês fazerem a leitura de um texto, leiam antes da aula, tá, gente? Então, a capacidade argumentativa, como eu falei. A partir do momento que você tem um posicionamento, você vai ter uma capacidade argumentativa ampliada. Por quê? Porque você vai saber o que dizer, saber argumentar. E como eu sempre digo, aluno de 8º ano já tem que ter um posicionamento, já tem que ter argumentos para sustentar a sua tese. Lembra o que é tese? É a sua ideia, o seu posicionamento. Bom, vamos lá. Bom, para conseguir fazer uma boa interpretação textual, é preciso ler regularmente, dominar as estruturas da língua, compreender as relações da semântica, ou seja, gente, vocês têm que ler de uma maneira regular, todos os dias, fazer uma boa leitura, antes de dormir, pegar um livro, pelo menos meia hora antes, 1 hora antes de dormir, largar um pouquinho o celular, o computador, ou seja, os eletrônicos, e fazer uma boa leitura. Dominar as estruturas da língua e compreender a relação semântica é compreender a estrutura semântica das coisas, ou seja, saber o que cada classe, cada palavra pertence a que relação semântica. Muito importante não só no dia a dia, como também em provas e vestibulares. A interpretação de texto não se resume apenas às matérias de humanas. Isso que eu comentei com vocês. Até em matemática existem interpretações textuais, a interpretação das questões. Para conseguir responder às questões de qualquer disciplina, é preciso entender o que o enunciado está propondo. Quando eu faço a leitura ali, vou dar um exemplo de matemática. João comprou 5 laranjas, dividiu 3 com José e tananã. Ai, se não souber interpretar quantas laranjas existiam, quantas laranjas foram divididas, não fizer uma interpretação do enunciado, o que ele está propondo, você não conseguirá fazer essa interpretação. Dicas para melhorar sua interpretação de texto. Então, aproveitem essas dicas e ponham em prática. Exatamente tudo ao nosso redor tem uma simbologia, isto é, uma mensagem. Saber decifrá-la é muito importante para entender a ideia que um texto ou discurso transmite. Existem algumas técnicas que podem ser adotadas objetivando melhor a interpretação de texto, como, por exemplo, ter o hábito de ler. Para adquirir mais conhecimento em nossa língua, é preciso ler bastante. A interpretação de texto não pode ser feita rapidamente. Por isso, separe um tempo para a leitura e torne isso um hábito, como eu já falei. Muitas vezes, quando nós fazemos a leitura de um texto, nós não olhamos as entrelinhas, ou seja, o que são as entrelinhas? É a mensagem que quer ser transmitida minuciosamente. Você tem que ter uma sensibilidade para prestar atenção em todos os detalhes de um texto. Ou seja, se você praticar isso, se você tiver o hábito de ler, essa tarefa será bem mais fácil, porque você já colocou em prática isso, já faz essa leitura e vai conseguir ler não somente o texto, mas também as entrelinhas. Vamos para o próximo. Releia o texto várias vezes, gente. Isso é o que eu mais falo para a compreensão de um texto. Você não pode ler um texto somente uma vez. É que nem andar de bicicleta. Se você andar de bicicleta apenas uma vez, se você cair, você já desiste, né? Assim, o hábito de leitura. Não desista, nem da bicicleta e nem da leitura. Gente, a prática leva à perfeição, como eu sempre falo. Quando você monta ali na sua bicicleta, um exemplo, né?
Aí você vai pedalando, pedalando, e com o tempo você perceberá que vai se tornando bem mais fácil, porque você está praticando ali andar de bicicleta. Assim é a interpretação e até a leitura. Você começa lendo uma vez, duas vezes, três vezes, e aquela leitura já vai se tornando prazerosa, mas você tem que identificar qual é o gênero textual que você mais gosta, se é romance, se é aventura, se é terror, se é suspense. Então, você tem que identificar qual é o gênero que você mais gosta e pôr em prática. Então, reler o texto possibilita que você assimile novamente o assunto, confirmando ou rejeitando hipóteses criadas na primeira leitura. Retome o texto desde o começo até se sentir apto a explicar com as suas próprias palavras a mensagem transmitida por ele. Ou seja, quando você lê pela segunda vez, você consegue observar os pequenos detalhes de um texto e você começa a interpretá-lo da sua forma. Então, quer dizer que você já conseguiu absorver aquilo que o texto quis transmitir para você. Poucas coisas são tão eficientes para melhorar a interpretação de texto quanto a releitura, ou seja, se você não conseguiu na segunda vez da releitura, faça novamente, leia novamente quantas vezes forem necessárias para você absorver ali o que o texto quis lhe transmitir. Observe a estrutura do texto. O título é o primeiro contato que temos com um texto. Esteja atento a ele, pois fornece pistas acerca do assunto retratado posteriormente. Logo após o primeiro parágrafo, já pode ter a ideia principal do texto, ou seja, na introdução, revelando os principais elementos contidos no assunto. Identifique a ideia síntese de cada parágrafo, checando as palavras-chave contidas no texto. Assim, é possível tornar mais fácil perceber a conexão entre cada uma das palavras. Queridos, quero comentar aqui uma coisinha que eu observo muito nos textos, nas redações, quando nós pedimos para você fazer uma redação a um texto. Você percebe que eu tenho introdução, desenvolvimento e conclusão. Nós até tivemos algumas aulas sobre isso. Então, senhores, vocês não podem pular linha entre a introdução, o desenvolvimento e a conclusão, porque se você fizer isso, o seu texto vai perder a conexão ali dos parágrafos, e sendo assim, vão parecer 3 textos diferenciados, então não faça isso. E, como eu disse, você tem que perceber qual é a ideia de cada parágrafo, se os parágrafos estão ali com uma estrutura parecida e se tem as mesmas ideias ou cada uma tem ideias distintas. Então, senhores, percebam. Iniciaremos aí na aula 1, interpretação textual. Nós falaremos sobre o texto e faremos a interpretação. Eu vou explicar para vocês como os senhores irão fazer, para que na hora da sua avaliação você faça uma excelente interpretação textual. E não podemos esquecer da nossa mensagem do dia. Uma palavra gentil pode transformar o dia inteiro de alguém. Então, como eu sempre digo, gentileza gera gentileza. Um simples oi, um simples bom dia, um simples aceno até pode mudar e transformar o dia inteiro de alguém, deixando aquela pessoa tão alegre por ser lembrada, tão alegre pelo seu gesto de gentileza, que com certeza pode transformar uma vida. Agora sim, podemos iniciar a nossa aula. Queridos, primeiramente, os senhores pegarão o seu caderno de língua portuguesa, farão todo o cabeçalho com o nome da instituição, da diretora, da professora, que sou eu, Lenilza Oliveira, o seu nome, o seu turno e a sua turma, a sua série turma, nós já sabemos aí que é o 8º ano, e a data de hoje. Então,
colocará disciplina, língua portuguesa, exercício de recapitulação dos conteúdos para avaliação bimestral, primeiro bimestre. Então, vamos lá. Vou aumentar um pouquinho a letra para que os senhores possam visualizar melhor. Depois dos senhores terem feito o cabeçalho, então agora vamos começar a nossa leitura sobre o texto. Bom, o texto é gentileza. Vamos falar aí sobre como é bom e importante ser gentil. É uma música da Marisa Montes que fala sobre isso. Ela fez uma homenagem ao profeta Gentileza, que ele pregava que gentileza era uma das melhores coisas, e na realidade é uma das melhores coisas da vida. Ele deixou escrito em vários lugares do Rio de Janeiro isso e ficou conhecido como o profeta gentil, porque ele dizia que o principal da vida era ser gentil e servir ao seu próximo, porque gentileza gera gentileza. Então vamos lá. Texto gentileza. Apagaram tudo, pintaram tudo de cinza. A palavra do muro ficou coberto de tinta. Apagaram tudo, pintaram tudo de cinza. Tristeza só ficou no muro, tristeza e tinta fresca. Nós que passamos apressados pelas ruas da cidade, merecemos ler as letras e as palavras de gentileza. Por isso eu pergunto a você no mundo, se é mais inteligente, ou o livro, ou a sabedoria. O mundo é uma escola, a vida é o circo. Amor, palavra que liberta. Então, senhores, aqui fala que ele havia colocado várias palavras de gentileza em um muro. Aí, certa vez, a cantora e alguns amigos foram ver essas palavras, porque ficaram muito curiosos, que é um monumento muito lindo com essas palavras. E chegaram lá, estava tudo pintado, tudo pichado, com tinta cinza. Então, ela resolveu fazer essa homenagem. E ela dizia o quê? Na parte em que ela diz, nós que passamos apressados pelas ruas da cidade, merecemos ler as letras e as palavras de gentileza, porque às vezes as pessoas estão tão tristes que nem percebem a gentileza ao seu redor, e de repente, passando por ali, pelaquele viaduto, poderiam ver essas palavras de gentileza. E ela diz, por isso eu pergunto a você no mundo se é mais inteligente o livro ou a sabedoria, porque existem muitas pessoas que se dizem muito inteligentes, mas que não são gentis com o seu próximo. Então pratique sempre a sabedoria, pois ser inteligente também é ser gentil. E quando ela diz, o mundo é uma escola, a vida é o circo, a palavra que liberta. Então, ele diz que o mundo é uma escola porque nos ensina várias coisas, e a vida é um circo porque a vida é alegre, a vida é contagiante, a vida é cheia de histórias bonitas. Então, agora vamos à nossa interpretação textual. Primeira questão diz o seguinte, qual o tema da canção? Então, nós já mencionamos o tema da canção, que é gera, isso mesmo. Vamos para a segunda questão, que diz o seguinte. Podemos afirmar que a passagem que se encontra em negrito no texto possui uma ambiguidade? Explique. Lembrando, senhores, que ambiguidade é duplo sentido. Então, vamos à palavra que está em negrito, que diz o seguinte. Merecemos ler as letras e as palavras de gentileza. Há uma ambiguidade, sim, porque merecemos ler as letras e as palavras de gentileza. Quando diz que nós merecemos ler as letras e as palavras de gentileza, fica subentendido o que aí? Analise e me diga por que existe essa ambiguidade. Para a próxima questão, terceira, responda a pergunta feita pelo eu lírico da canção. Professora, mas que pergunta é essa? Quando ele diz assim, por isso eu pergunto a você no mundo, se é mais inteligente o livro ou a sabedoria? Na sua opinião, é mais importante uma pessoa muito culta que é rude com outras pessoas, ou uma pessoa que é culta ou muito culta,
mas que é gentil e sábia? Dê a sua resposta. Vamos para a próxima. Quarta questão. Primeiramente, antes da quarta questão está: comente sobre as duas metáforas utilizadas no texto. Nós até comentamos um pouquinho mais à frente do vídeo, quando ele diz: o mundo é uma escola, na 4 e na 5 a vida é um circo. Então, comente essas duas metáforas. Sexta questão: o que a música denuncia? Explique. Lá no início da música, ela está denunciando algo que fizeram naquele monumento onde estavam as palavras de gentileza. E explique o que ela quer dizer com isso. O que ela está denunciando e explique o que foi. 7. Que mensagem a música transmite? Comente. Então, qual é a mensagem? A mensagem ali que está transmitindo a você, transmitiu a todos nós o quão é importante comente sobre ser assim. Eu não posso explicar tudo, só são vestígios das respostas. Vamos lá, próximo. 8. Localize na canção um advérbio de lugar. Então, analise aqui. Tem vários advérbios de lugar, mas localize pelo menos um. Próximo. 8. Posicione-se sobre os últimos versos da canção, argumentando bem. Então, qual o seu posicionamento? Gente, aqui não coloquei linha, mas aqui você vai colocar aí 2 linhas, tá? Então, posicione-se sobre os últimos versos da canção. Quando ela diz assim: a vida é uma escola, a vida é... o mundo é uma escola, a vida é um circo, amor, palavra que liberta. Então, seu posicionamento, você acredita que as pessoas sábias podem ser gentis ou não? Elas nunca poderão ser. Então, argumente com pontos, concordando ou discordando. Questão 10, uma questão pessoal, porque você vai citar 3 exemplos de atitudes gentis. Quais são as atitudes gentis até que você pratica? Cite 3 dessas atitudes. Ai, professora, eu faço isso e eu considero uma atitude gentil. Gentil por quê? Porque muda a vida do teu próximo. Essa atitude alegra a vida de alguém. Então, cite aí 3 atitudes que você considera atitudes gentis. Pode ser até atitudes que outras pessoas já praticaram com você, sendo coisas gentis. Vamos lá. Questão de número 11. Escreva V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas, considerando a interpretação da letra da música Gentileza. Então, vamos lá. Vocês verão quais são as afirmativas verdadeiras e quais serão as alternativas falsas. Letra A. O mundo possui muitas escolas e há muitas companhias circenses na vida. Será que o texto ali, a música, a gentileza, está falando sobre isso, sobre escolas circenses na vida? B. A vida é o circo que traz destruição e violência como o circo que foi destruído pelo fogo. Será que vem falando ali de algum circo que foi destruído? Letra C. A gentileza é o grande remédio para as coisas ruins que cercam os homens. Temos aí uma alternativa. Letra D. O mundo é cinza e a vida é sempre colorida. Será? E letra E. O amor é uma palavra divulgada pelo profeta Gentileza. Continuando, observe, nós temos aqui uma tira do Armandinho. Se vocês, queridos, não conseguirem fazer a impressão da imagem, não tem problema. Você pode analisar aqui pelo vídeo a imagem e você vai colocar só o número da questão mesmo referente a essa tira, ok? Não se preocupe correndo por aí para fazer essa impressão, não. Você pode só analisar por aqui mesmo. Então, vamos observar. Então, vamos para a análise da tirinha do Armandinho.
Você sempre vai ouvir não adianta. Geralmente de pessoas que nunca tentaram. Quando for assim, não liga. Nada incomoda mais quem não faz nada do que alguém que tenta fazer alguma coisa. Ou seja, as pessoas que dizem desista, vocês não vai conseguir, não vai adiantar tentar fazer isso. Adianta, senhores. Adianta tentar. Mesmo que você não consiga, pelo menos você tentou. Mas vale o arrependimento de ter tentado fazer coisas boas que contribuam aí para a sua vida, coisas positivas, nada de coisas negativas, hein? Coisas positivas do que não ter tentado. Aí vou tentar estudar mais para eu ganhar uma nota maior. Vou tentar ser mais gentil para as pessoas me admirarem. Vou tentar ajudar mais os meus pais em casa. Vou tentar fazer aquilo. Então, gente, não só fale, não só, só fale que vai tentar, mas tente. Então, vamos lá. Leia, tirei assim, assim me responda. 12. Segundo Armandinho, o que traz incômodo às pessoas que não tentam fazer algo? O que o Armandinho quer dizer aí quando ele coloca aqui na frase dele, geralmente, as pessoas que nunca tentaram? Nada incomoda mais quem não faz nada do que alguém que tenta fazer alguma coisa. Então, resposta. Questão 13. Que conselho o menino dá para quem ouve? Não adianta. Será que o Armandinho diz desista, não tenta, que você não vai conseguir? Ou ele diz para você persistir, que você conseguirá? Então, ao seu ver, qual é a imagem e qual é o conselho dele? Então, transcreva. Questão 14. Pode-se dizer que a atitude de Armandinho nessa tira assemelha-se à letra da música Gentileza? Pode-se dizer ali que tem alguma coisa semelhante, que tem alguma coisa, alguma mensagem positiva, tanto na música Gentileza, quanto nos quadrinhos aí do Armandinho? Tem alguma coisa positiva assim, né, gente? Qual a mensagem central? A mensagem é que gentileza gera gentileza, que você sempre tem que tentar ser gentil, tentar trazer coisas positivas para a sua vida. Então, tem mensagens semelhantes, porque são mensagens que transmitem fé para a humanidade, que a humanidade, como dizem, tem jeito sim, sendo gentis, persistindo nas coisas que realmente são importantes para a nossa vida. Queridos, então por hoje ficamos por aqui com a nossa aula de interpretação textual. Espero que vocês tenham aproveitado bastante e usufruído dessa aula. Aproveitem, tirem suas dúvidas e tchau, tchau, até a próxima.